Comprei cartas Pokémon no valor de 30 mil reais, o que seria excelente se elas não fossem falsas. Fala, investidores! Roberto Demoura do canal Dinheiro na Prática. Uma satisfação estar aqui falando com vocês. Está em mais um vídeo do canal, que eu faço com muito prazer. A gente vai fazer um vídeo agora, tá? Falando sobre cartas Pokémon falsas e verdadeiras, as principais diferenças. E por que que a gente vai fazer esse vídeo, tá? Basicamente porque a gente já fez uma websérie falando sobre investimento, né, no mundo Pokémon, no mundo TCG Card, a gente também tem Magic, One Piece e outros, mas porque a gente vai ter uma outra série de vídeos posteriormente a esse aqui, onde a gente investiu 50 mil reais, né, em cartas Pokémon, e a gente vai mostrar essa lucratividade, o que rendeu, o que não rendeu, como é que foi isso, a venda, a compra, tudo, para vocês de uma forma completa, num valor maior, tá? E mostrar quanto que a gente lucrou, se foi 10, 15, 20, 30 mil reais, 50 mil reais, enfim. Vocês já sabem como é que funciona o mundo TCG, Pokémon, a compra e venda de cards, a importância disso no mundo do colecionismo, né? É um hobby, então a gente sabe que hoje, daqui a pouco uma carta dessa pode ter só 100 igual, tem um valor maior, menor, uma dessa aqui tem 10 mil igual, enfim. Só que como qualquer investimento, como qualquer negócio, a gente sabe que tem os riscos. Quando eu fiz aquela primeira websérie com vocês, falando sobre, né, a compra, venda, né, de cards Pokémon, quanto que gerou de lucro, quanto que rendeu como investimento, eu comentei um pouco sobre, né, os cuidados com as cartas falsas, só que eu não detalhei. E eu fiquei um pouco preocupado com essa falta de detalhes, porque o que eu pensei? Pô, daqui a pouco vai ter gente que vai querer comprar, investir, daqui a pouco, né, vai ter o receio, ou daqui a pouco pode até cair num golpe. Então eu resolvi fazer um material novo. E casa muito com os nossos próximos vídeos sobre o tema de Pokémon, né? A gente também traz outros temas aqui no canal, mas sobre o tema de Pokémon em relação à questão do investimento que a gente fez, que a gente adquiriu 50 mil reais em cards Pokémon valor de 50 mil reais, e, né, todo o processo de compra, venda e tudo mais, né, e quanto que trouxe de lucro. Então, pô, daqui a pouco eu tô falando de comprar 50 mil em cards Pokémon, mas não falo sobre os cuidados nessa compra, né. Então vamos lá, para não demorar muito, tá? Primeiro de tudo, essas aqui são cartas falsas, essas aqui são cartas falsas. Se hoje a gente fosse ver o valor real de mercado dessas cartas, na base aí de pouco mais de 30 mil reais, tá? Só para vocês terem ideia, essa carta aqui hoje, ela tá avaliada em mais de 5 mil reais, tá? Uma carta dessa em estado de nova original. E uma dessa aqui hoje, na faixa ali, né, em português uns 200 reais, se for no idioma japonês, 1.600, a americana eu não lembro quanto é que tá. São as três principais aí, né, hoje. Idioma português, inglês, né, que são as americanas, e japonês, né, que é o que eu mais gosto para colecionismo, para investimento, tá? Então não vamos perder tempo, tá? Já vamos começar a falar sobre as diferenças de cartas originais e cartas falsas, tá? Quando eu dei uma pesquisada, porque eu até não ia fazer esse vídeo, tá? Porque o que que eu pensei? Pô, já tem um monte desse tipo de vídeo na internet, né, já tem bastante gente fazendo, mas eu me assustei. Porque quando eu fui dar uma pesquisada sobre, né, o assunto, sobre o tema, que eu coloquei ali no YouTube, né, como ver se a carta Pokémon original ou falsa, eu vi que basicamente só haviam dois tipos de vídeo. Primeiro, um vídeo onde ensina a rasgar a carta para tu ver se é original ou se é falsa. Tu não vai comprar uma carta dessa de 5 mil reais e rasgar para ver se é original ou falsa, não tem como. E outro vídeo onde mostrava, né, o teste mais conhecido, que é o da lanterna. O que que é o teste da lanterna, tá? Já vou mostrar para vocês pra gente não demorar. Se a gente pegar uma carta Pokémon como essa aqui e colocar na frente de uma lanterna de celular e a luz passar de uma forma, né, que ela passe bem, aqui vocês não vão ver, mas tá aparecendo uma miniatura de vídeo para vocês, tudo que eu vou falar vocês vão ver de uma forma um pouco melhor nessa miniatura, vocês estão vendo que a luz tá passando bem, ou seja, a carta falsa. Por quê? Quando a gente pega a carta falsa, diferentemente da carta original, como é que ela é produzida? A gente tem o papelão, e a gente tem um adesivo prateado aqui, como se fosse um celofane prata, ó, que ele vem por cima desse papelão. Então a gente não tem, como nas originais, uma camada de tinta, de verniz, né, todos esses detalhes. Então, por exemplo, na original, vocês estão vendo agora na tela um vídeo, né, em miniatura, uma carta de energia sendo rasgada, onde vocês estão vendo que dentro dessa carta de energia, a gente tem uma linha preta dentro da carta. Por quê? Isso ali é a camada Dark, que alguns chamam, tem um outro nome específico, que é justamente entre as camadas de tinta, né, essa base, e depois ainda vem o acabamento da carta. Então ela não tem um adesivo igual essa aqui, e o papelão acaba ficando também mais grosso. Apesar de que, tá, não é porque o papelão é grosso que ele é original, pelo contrário, tem carta falsa com papelão bem mais grosso, mas sim por causa dessas camadas de tinta. Só que tem um porém, se a gente pegar a carta japonesa, por exemplo, se eu pegar a carta japonesa original, essa aqui é uma carta japonesa. Se eu pegar ela e colocar no teste da lanterna, muitas vezes ela é capaz dela passar
Ó, essa aqui passa um pouco, porque a japonesa já não é o mesmo estilo. Essa nossa ali, né, a impressão da Copag, a japonesa já é outra impressão. Então, na japonesa, a gente tem que seguir outros testes, assim como a gente vai seguir nas brasileiras e americanas. Fora esse da lanterna, que nas japonesas não dá certo, normalmente, a gente vai seguir os testes de textura, conferência de carta, de escrita, tamanho, tudo. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí na miniatura da tela, tá? Primeira situação, textura. Olha só, essa carta aqui é uma carta japonesa original, tá? É um tapu-lelê. Essa carta aqui, como vocês podem ver, ela tem um foil, um brilho, tanto no fundo da carta, quanto nos olhos do personagem. Se a gente for olhar contra a luz, até mesmo na mão aqui, ó, fazer, a gente vai ver que ela tem no rosto a falta desse brilho, que já é uma textura diferente. Até se a gente passar o dedo, a gente vai sentir um áspero. Sabe na nota de dinheiro, quando você passa o dedo também tem uma parte áspera para conferir se é verdadeira, se não é? O mesmo esquema aqui. Então tu vai ver que tem um relevo se tu passar o dedo. Então é bom nesse sentido. Roberto, todas vão ter esse relevo? Nem todas estão marcado, mas as originais, de forma total, vamos dizer assim, né, as que têm foil, as que são brilhantes, você consegue ver essa diferença entre cores, entre o brilho e falta do brilho. Nas cartas que não são brilhantes, como essas aqui, né, que são cartas raras, aí a gente vai ter, né, alguns outros indícios, como a questão da escrita, a questão da parte de trás da logo, enfim, algumas outras coisas que eu vou estar falando. Mas nas brilhantes, nas raras, a textura e a diferença de cores é o principal. Porque na falsa, como essa aqui, vocês estão vendo na miniatura de tela mais fácil, a gente tem um brilho, só que justamente por ser um brilho aplicado todo no papelão embaixo, na carta, esse brilho ele pega em toda a carta, ele não tem diferença de relevo. Tu passa o dedo, é lisa. E tu vai olhar contra a luz, ela brilha toda. Então tu não tem uma diferença de textura, como seriam nessas outras cartas. Essa aqui também tem textura. Essa aqui é uma carta que ela já não tem textura, ela é uma carta que ela não tem textura, tu passa o dedo e não sente. Só que, por exemplo, nos olhos, no fundo, tu já tem um brilho diferente do que no corpo, né, do personagem, do Furret. Outro ponto, tá? Se a gente for pegar nisso que eu tô falando do brilho, isso aqui é uma carta falsa, né? Uma carta que original é mais de 5 mil reais. Vocês estão vendo que ela tá saindo, vocês estão vendo a miniatura aí também do vídeo. Vocês estão vendo que sai um adesivo e embaixo que a carta tem esse brilho, toda brilhosa. E em cima é só um adesivo transparente. Pra quê? Pra ela representar esse brilho nesse adesivo transparente. Roberto, por que que, né, a falsa é tão precária nesses detalhes? Questão, né, de qualidade de produção. Se a gente for pegar uma carta original, produzida pela Copag, produzida por empresa autorizada, a gente tem maquinários, né, de valores aí altos, profissionais sendo usados. As cartas, elas têm uma tiragem também mais organizada. Numa linha falsa de carta, é uma gráfica basicamente que vai imprimir. Então já não é uma impressora especializada. Outro ponto, normalmente as cartas, por exemplo, se a gente for pegar essa carta aqui, ó, ela é cópia do original, como se tivesse sido escaneada e impresso em cima, né, do tamanho no papelão. A parte de trás até das cartas eu acho muito boa, porque engana, se a gente for pegar essa aqui e for pegar uma outra original, é bem parecido. Por exemplo, essa aqui, ó, se for pegar essa original aqui, ó, é bem parecido. Mas na frente, voltando isso da impressão que eu tava falando, tu vai ver que na impressão das letras pequenas já fica mais escuro, já fica mais difícil de ler. Tu vai ver que na borda das letras já tem uma cor roxa, assim, mais querendo um roxo queimado, que já é um erro de impressão. Por exemplo, se a gente for pegar esse Pikachu Van Gogh e esse aqui falso. Esse Pikachu Van Gogh original beira os 4 mil reais hoje. Esse aqui, 30 reais. Se a gente for pegar a questão de qualidade de carta, a gente vê já na cara que esse aqui é fosco, ele não tem um brilho, e esse aqui eles colocaram um brilho para chamar atenção. O original já não tem. Mas também tem outros pontos. Se a gente for ver a questão da cor, é como eu comentei, olha como é diferente a escrita. Tem um roxo em volta, estão vendo miniatura. Olha esse aqui original, como é limpa a escrita. A parte de trás também do Pokémon e da Pokébola, a gente vê a diferença onde? Na escrita do Pokémon, dentro do P, um é maior, outro é menor. Então tem alguns pontos que a gente vai vendo, claro, tá? Tem alguns detalhes que eles são mais grosseiros, de acordo com a qualidade da falsificação, e tem alguns detalhes, né, que eles são mais difíceis de serem vistos. Outro ponto, tá, que a gente tem que levar em consideração também, além do teste da textura, além do teste, né, da escrita, ver se está bem escrito, se não está, além do teste, né, da questão da coloração, se é uma carta mais escura. Por exemplo, essas cartas aqui, ó, isso aqui é um lote de cartas falsas. Vocês podem ver que todas elas são cartas escuras, parecem ser todas cartas queimadas, assim, mais escuras. Não são cartas que as cores são bem legíveis, bem distintas uma da outra. Ela tem um brilho mais escuro, tem uma impressão mais escura. Então também é um indício de carta falsa. Roberto, mas a gente não tem cartas originais desse tipo? Tem, mas ainda assim tu vê as informações de forma mais destacada, tá? Mas ainda assim, Roberto, tô com medo de comprar falsa. O que eu posso fazer? Primeiro, buscar comprar de
pessoas de confiança, já fez um negócio, 2, né, segue ele comprando, mas também comprar por meios seguros, por exemplo, LX, Mercado Livre. Tudo que eu compro, quando chego, eu coloco o tripé, filmo o recebimento, filmo abrindo a caixa. Se eu fico com dúvida, eu já abro reclamação. Por mais que depois eu vou ter que pedir desculpa ou alguma coisa assim, mas eu já abro. Por quê? Porque daí não dá tempo de daqui a pouco alegar que eu troquei a carta ou qualquer coisa assim. Eu faço o vídeo e já, né, qualquer coisa reclamo ali e mostro a prova. Outro ponto, tá, bem importante, em relação à questão das cartas falsas originais, tu também consegue ver muitas da diferença por tamanho de carta, tá? Se a gente for pegar uma carta original e uma carta falsa, muitas vezes dá diferença nas bordas, aqui no tamanho, na largura, tá? Outro detalhe, às vezes as cartas falsas, elas têm escritas que não tem nas originais. Então eu pego essa carta aqui, olho na internet, tá escrito lá o poder, a mente psíquica. Aí eu vou olhar, às vezes lá na falsa tá escrito cabeça psíquica, um exemplo. Não tem nada a ver. Então são pequenos indícios, alguns mais grosseiros e outros um pouco mais escondidos. Mas para mim os principais são impressão, qualidade e relevo, tá? Relevo é o que mostra muito, assim, e a questão da impressão, tá? As cartas mais simples, as cartas baratas de centavos, raramente, assim, são falsificadas, porque elas são baratas. Então o que mais o pessoal falsifica são essas cartas aqui. Outro ponto, tá? Se a gente for parar para analisar, normalmente quem falsifica as cartas falsifica meio que padrão. Então esse aqui é um lote de cartas, tem mais de 50, que tu compra na Shopee por mais ou menos uns 100 reais. O cara me ofereceu para vender essa carta, essa e essa. Eu já acho um pouco estranho a cor, pela foto. E eu sei que esses pokémons aqui tem nesse lote de carta falsa, eu já tô ficando mais entendido do mercado, eu já fico mais receoso. Sobre a questão, tá, das cartas falsas. Hoje, se não é original Copag, se não é original, né, qualquer outra empresa autorizada pela Pokémon Company, é falsa. Seja japonesa, americana, português. O pessoal tem mania de querer chamar a carta falsa de proxy. Então, por exemplo, quando eu comprei esse Pikachu Van Gogh falso, esse Umbreon e mais Charizard, eles vieram dentro desse boosterzinho aqui. Até achei legal. Botaram um boosterzinho de papel, isso aqui é uma folha A4 amarela, com a impressão colorida. É onde cortaram aqui com aquelas tesouras que cortam do ladinho. E até fizeram bonitinho. Pokémon Trading Game, booster contendo sua carta escolhida, atenção, né, recomendado para criança menor de 3 anos, carta importada e distribuída internacional. Só que é falsa. Tem às vezes gente que compra e vende, é proxy, que é uma réplica. Basicamente hoje uma proxy, tá? O que é o entendimento de uma carta proxy? Seria uma carta não oficial feita em homenagem a um determinado Pokémon. Então vou dar um exemplo. Do Van Gogh hoje, tem a do Pikachu Van Gogh. Pronto. Aí foram feitas algumas cartas proxy, Charizard Van Gogh, Eevee Van Gogh, onde imita o mesmo estilo, mas não são cartas originais, e não existem cartas originais igual aquelas. Aí até acho um pouco menos pior, vamos dizer assim. Mas quando eu pego uma carta que existe uma original e faço uma igual, isso não é proxy, é falsificação. Então assim, não adianta colocar nome bonito. Mas o pessoal coloca nome bonito, e o que eu acho pior, vendedor que vende original vendendo falsa também. Eu tenho a proxy desse Pokémon aqui, do Charizard e tal. Eu não acho legal. Por quê? Se a gente está num mercado de hobby, onde a gente fala de exclusividade, a gente fala de produto com qualidade, a gente vende muito além do que um papelão com tinta. A gente vende uma série de situações. Desejo, exclusividade, produto com qualidade, origem, tudo isso a gente vende. Porque é como tu vender um relógio. O relógio hoje de alto padrão, pode ser que ele tenha entre ouro, pulseira, ele tenha 10 mil. Mas ele é cobrado 500 mil, um Rolex, porque tá vendendo a marca, tá vendendo o conceito, tá vendendo a exclusividade. Se tu pega uma bolsa hoje, uma Louis Vuitton, uma Chanel, qualquer coisa do gênero, tem a réplica que o pessoal fala, a original e a falsa. Mas a réplica nada mais é do que uma falsa. É um nome bonito para uma falsa com um pouquinho mais de qualidade. Falso é falso, original é original. Roberto, mas esse Pikachu Van Gogh aqui é a chance da pessoa que não tem condição de comprar esse de quase 4 mil reais, de ter um. Sinceramente, se a pessoa não tem a condição e quer ter, qual que é a diferença dela pegar uma foto desse aqui, imprimir no computador ou numa gráfica e ter? Ela vai ter a mesma imagem, ou até no celular salvo. Essa carta aqui, ela tem uma falsificação, o que é crime. Hoje, tudo que é pirata é crime. Então, eu não concordo. Não quer que o Roberto quer ser o certão, o dono da razão. Mas a gente está aqui falando no canal a todo tempo sobre ganhar dinheiro. Quando a gente tem algo que prejudica o nosso negócio, que prejudica o mercado no geral, tá errado. Então, prejudica o mercado, esquece. Não faça. Então, vendedores que vendem original e vendem proxy, vendem falsa, proxy não é uma coisa, mas a falsa,
Eu não acho legal. Mas enfim, outro ponto, tá, que a gente tem que levar em consideração. Tem muita gente que compra essas cartas para dar golpe, para vender como se fosse original. Então tem tanto cara que compra igual, teve um moço lá, que ele me chamou lá, eu chamei ele, né, ver o que ele tinha de carta, ele falou assim, ó, esse Charizard aqui, um exemplo, custa 5 mil reais, te faço a 400. E eu vi que era falsa. Por que alguém vai vender um Charizard que é 5 mil reais na liga por 400? Porque é falso. Então tudo que é bom demais, desconfie. Outra coisa, faz um vídeo pra mim. Peço pra pessoa fazer. A pessoa, não consigo, meu celular não tá bom. Desconfie. Bate foto de longe. Não bate foto de perto, focado. Desconfie. Então, uma série de situações. Mas ainda assim, tá? Existe também o golpe sem querer dar o golpe, o sem querer. Por quê? Quando eu fui comprar essas cartas aqui, né, principalmente essas aqui, que elas são como se fosse um baralho Pokémon, eu me admirei, até me escandalizei um pouco, da quantidade de pessoas nos comentários, principalmente mães, que compraram para os filhos, alegando que, comprei essas cartas, elas são originais, pode comprar sem medo. Gente, por que as pessoas acham isso? Tu pega uma pessoa que não entende que tem um produto original e um falso, existe um colecionismo, existe todo, né, um histórico disso, assim como os relógios, bolsas, roupas, que existem originais e falsos. A pessoa compra, vê aqui atrás escrito Pokémon, uma impressão até bonita atrás, na frente uma impressão feia, mas para quem conhece o original, que é totalmente diferente, a qualidade de cor do original, é outra realidade, mas a pessoa vai falar o quê? É original. E ela dá pro filho dela, ou compra para ela, para ele, enfim. Vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, daqui a pouco essa pessoa, ou filho, ou quem for, vai pegar uma carta dessa, vai jogar na internet, Glaceon VMAX, 041/203. E vai ver lá 200 reais para vender, 2 mil reais. E vai falar, pronto, fiz a boa, ganhei dinheiro. Porque na cabeça dessa pessoa original, e ela vai tentar vender como original. E na verdade não é. Aí ou ela vai descobrir que é falsa, alguém vai falar, e às vezes até hostilizar ela, e ela vai se decepcionar, ou ela vai vender e alguém vai sair lesado. Principalmente alguém, né, que é desconhecido. Então, assim, tenham muito cuidado quando vocês compram cartas e quando vocês vendem cartas, tá? E não façam nada de má fé. Mas cuidem, porque muita gente que vende falsa não vende por mal, mas tem muita gente que vende por mal também. Também tem esse detalhe. Então, gente, eu acho que seria isso, tá? Das cartas originais, das cartas falsas. Acho que eu comentei com vocês as principais diferenças. Recapitulando, teste da lanterna, teste de textura, teste do brilho, tamanho da carta, escrita. Quando você rasga a carta, vocês estão vendo no vídeo, né, eu mostrei na tela, dentro da carta original, nessa camada aqui, ela tem uma liga preta, né, uma tintura preta mais escura, é o que também atrapalha passar o brilho, né, da lanterna. Então, assim, na falsa não tem, mas claro, tu não vai rasgar uma carta para conferir se é original. Outro detalhe, como eu já falei, a questão, né, do plástico saindo assim nas beiradas, né, começa a sair. Então essa série de situações, né, na prática, né, da carta, e também todas aquelas outras que eu comentei sobre a pessoa vendendo muito barato, a pessoa, né, dificultando para passar informação. Por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo também. Tem uma carta muito conhecida, se vocês pesquisarem, Pikachu Illustrator. É uma carta que foi dada num evento que teve ilustrações da Pokémon, muitos anos atrás. E hoje essa carta, se tu pegar um PSA 10, por exemplo, dela, o Logan Paul comprou uma por 5 milhões de dólares. E tem cartas no PSA 9 sendo vendidas na base de $1 milhão mais ou menos, 800 mil dólares. Então, assim, são cartas de valores bem altos. Uma vez, um cara entrou em contato comigo para vender uma, onde ele me pediu 25 mil reais. Numa, não lembro se era PSA 9 ou PSA 10. Só que eu não sou bobo, eu imaginei, o cara não vai pegar uma carta Pokémon graduada, igual essa aqui, ó, graduada, com etiqueta, com tudo, né, para mostrar que era original, e vai querer vender por 25 mil reais. Porque hoje tu dá um Google, ali tu já descobre. Eu peguei, porque nessas cartas graduadas ela tem um código. Eu joguei esse código no site da PSA, que é a empresa que faz certificação, né, nesse caso dessa aqui específica, né, foi graduada lá, mas também tem CSGC, BECT e outros. E quando eu joguei o código daquela carta, ele acusou na hora. Esse código, esse registro está desativado porque tem sido usado para golpes e tal. O cara tinha pego uma imagem da internet, de algum lugar, e estava vendendo como se tivesse. E o cara contou toda uma história, gente. Às vezes a história é muito linda. Que o pai dele havia falecido, ele estava organizando umas caixas na casa do pai dele, e ele achou uma pasta de cartas Pokémon, e achou também essa carta, queria vender, porque, né, para ele não importava muito, por causa que ele não ficava com aquilo, não colecionava. O cara contou toda uma história. É igual, às vezes, tem pessoas que aparecem com perfil de mulher falando o quê? Eu tô com essa pasta de carta, com meu filho, era dele, ele quer que eu venda e tal, tô ajudando meu filho a vender. Então cria uma história que parece realidade, às vezes até comove. E daí tu compra, às vezes achando que tá levando vantagem, ou às vezes, né, na inocência mesmo, achando que é um bom negócio pros dois lados. E daí tu compra. E daí vem o problema.
porque daí tu compra, chega a carta falsa. Às vezes, quando tu compra, né, por plataforma, Mercado Livre, a gente ainda consegue um estorno disso. Mas normalmente essas pessoas não aceitam essas plataformas. Até uma coisa que eu tenho um pouco de receio, tá? Porque eu já tive gente com carta falsa pedindo para mim comprar pela Shopee. Eu não sei se na Shopee tem reclamação, se não tem, se tem alguma forma de dar golpe. Então nunca comprei por lá. Mas, por exemplo, Mercado Pago. Mercado Pago, hoje, o Mercado Livre é uma coisa. Mercado Livre tu abre reclamação, Mercado Pago é o banco do Mercado Livre. Então tem gente que faz link pelo Mercado Pago para tu pagar, tu paga, a pessoa saca o dinheiro e depois quando tu abre algum tipo de reclamação, negativa a conta dele lá, mas o dinheiro ele já levou. E às vezes usam um laranja, alguma coisa assim. Então tem que ter um cuidado nisso por onde vocês estão comprando, tá? A gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso no futuro, né? Se precisar, se eu ver que vocês pedem. Mas assim, no geral, pesquisem bastante antes de sair comprando para comprar certo e para não comprar golpe. Aqui é igual eu disse, a gente não pagou 30 mil reais, a gente pagou 100 mais 30 e poucos nessas aqui, 30, 20 e poucos, mas eu acho muito dinheiro para carta falsa, né? Vai ficar como aprendizado para mostrar, né, para quem quiser ver carta falsa, para fazer vídeo para vocês. Mas assim, aqui teriam 30 mil reais em carta. Vocês pensam se eu tivesse pego daqui a pouco uma dessas de 500 e comprado por 200, já era prejuízo? Porque não vale 5 reais, 2 reais, 1 real, 50 centavos. Então é isso. Gente, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Acho que a mensagem foi dada. E no próximo vídeo, tá? Acompanhe. Cartas Pokémon no valor de 50 mil reais sendo compradas e vendidas. Quanto que isso gerou de lucro pra gente? 10, 20, 30, 40, 50 mil? Não sei. A gente vai descobrir junto. Abraço. Valeu. Deus abençoe a todos.